Problemas do metrô são cada vez mais comuns. De acordo com o metrô, 3 trens tiveram falhas no motor hoje cedo. O piloto pediu que os passageiros descessem por causa de um problema no motor que diminuiu a velocidade. Às 7h30 da manhã, um trem que passava pela estação Taguatinga Sul teve problema nos freios. Os trens estariam rodando com equipamentos ultrapassados, como os computadores que controlam os limites de velocidade e as paradas de emergência. Os rádios de comunicação também não existem mais no mercado. E a direção do metrô chegou até a autorizar o funcionamento dos trens sem ele. Os pilotos também são autorizados a rodar sem equipamentos reserva. Se quebrar no meio do caminho, quebrou. Não tem o que fazer. É o caso do inversor. Trens rodam ainda sem os freios elétricos, usados para parar em velocidade acima de 20 km por hora. Usa-se então o freio mecânico, que fica desgastado. Por ano, o metrô gasta 99 milhões de reais com a manutenção dos trens. O Tribunal de Contas do DF ainda não analisou as contas do ano passado, mas há denúncias sendo apuradas pelo Ministério Público de que o contrato de terceirização da manutenção não está sendo cumprido. Em abril do ano passado, um trem descarrilou em Ceilândia. Ninguém ficou ferido, mas houve transtornos. 2 estações ficaram fechadas por 24 horas. E pior, até hoje, os trens ainda são obrigados a reduzir a velocidade de 80 para 20 km por hora no trecho do acidente. Resultado? Atraso na vida dos passageiros. No terceiro dia de greve dos rodoviários, quem tentou voltar para casa de metrô teve que enfrentar filas de dar voltas. Na tentativa de evitar uma sobrecarga, seguranças foram acionados para conter os passageiros que chegavam. Ao passar pelas catracas, os passageiros enfrentaram a segunda e mais árdua etapa do dia: encarar o empurra-empurra causado por pessoas desesperadas para voltar para casa. Do lado de dentro, muita gente para poucos vagões. Basta um único trem chegar para o tumulto ser generalizado. Haja paciência com o metrô de Brasília. Hoje foi mais um dia de transtorno para passageiros de um dos trens que vinha para o plano piloto. A equipe técnica percebeu uma falha no sistema de abertura e fechamento das portas. As pessoas tiveram que desembarcar na estação Águas Claras e esperar o próximo trem. 10 minutos de atraso. O problema é repetido. Na semana passada, depois de um defeito, os passageiros tiveram que desembarcar na estação Arniqueiras. Só para lembrar, no domingo o metrô não funcionou para o público porque o sistema automático, ainda não implantado, estava em testes. As equipes técnicas do metrô até que poderiam priorizar sim, mas os testes de outros sistemas que vivem dando defeito e deixando na mão o passageiro que paga para ser transportado com eficiência. A gravação feita em 2009 e 2010 está nas mãos da polícia, que investiga as confusões no metrô. Aqui, jovens brigam aos socos. Um deles cai sobre um passageiro que não tem nada a ver com a história. Segundo a direção do metrô, em dia de jogo no Cerejão costuma ser assim. Torcedores do Gama chegam em bando, pulam as catracas e entram sem pagar. Nestas imagens, eles ignoram os riscos e passam entre os trilhos que são energizados. Na estação Arniqueiras, vandalismo. No meio da briga, torcedores do Brasiliense descarregam extintores. Passageiros fogem assustados. Este aí, sendo levado pelos seguranças minutos antes, surfava em cima do vagão. Brincadeira sem graça e perigosa. Que abuso desses vândalos, né? No último domingo, torcedores partiram para cima de 3 seguranças que ficaram feridos. Olha, perigo no metrô. Veja as imagens que o Alexandre Oliveira, morador de Taguatinga, flagrou num trem em movimento na Asa Sul. Segundo o telespectador que estava no metrô, a porta do vagão quebrou na estação da 102 Sul e o trem continuou o caminho com a porta aberta até a estação da 108 Sul, quando só então parou. Foi às 5h30 da tarde e, por sorte, o trem não estava tão cheio. Mas repare que havia passageiros bem perto da porta. 2 vagões do metrô pegaram fogo dentro de uma estação em Samambaia. Um telespectador fez as imagens pelo celular e mandou para a gente. Veja só. O incêndio foi na sexta-feira à noite. Tinha faltado luz na estação. Mas assim que a energia voltou,
começaram aí as explosões. Veja, uma atrás da outra, e continuaram por 1 minuto, sem parar. Muito fogo, muita fumaça tomaram conta dos vagões. Veja só que imagens incríveis. Faltou manutenção? Não, de maneira alguma. A manutenção é feita de maneira preventiva, de tal forma evitar problemas e situações como essas ou outras que venham a ocorrer daqui para frente. O metrô paga 108 milhões de reais por ano à empresa Metroman para a manutenção dos trens. Mas 3 dias depois daquele incêndio nos vagões em Samambaia, ainda não há uma explicação clara para o que aconteceu. Trens de metrô em São Paulo e Brasília. Licitações vencidas por 2 multinacionais do setor de transportes, Alstom e Siemens. Mas por trás dos equipamentos haveria um gigantesco esquema de pagamento de propina a funcionários públicos. Na carta enviada à sede da Siemens em 2008, o autor da denúncia diz que o então governador de Brasília, Joaquim Roriz, teria intermediado um acordo entre a Alstom e a Siemens para que uma ganhasse a licitação da manutenção do metrô de Brasília e repassasse parte dos lucros a outra empresa. Esse consórcio pagaria propina a funcionários públicos de 7,5% do valor do contrato. O contrato só foi assinado depois, no governo de José Roberto Arruda. O metrô de Brasília gasta 3 vezes mais com manutenção do que o metrô do Rio, onde o número de passageiros é 5 vezes maior. E o preço daqui vai aumentar de 108 para 134 milhões por ano. Foi desesperador para quem estava nos vagões. As imagens foram feitas por um passageiro minutos depois que o trem parou. Como ninguém sabia o que estava acontecendo, todo mundo ficou assustado. Algumas pessoas decidiram quebrar as janelas, pularam e saíram andando pelos trilhos. Do alto dava para ver os vagões parados, as pessoas saindo pela janela, sem rumo, sem saber o que fazer. Nós tivemos o reforço do número de empregados, tanto no centro de controle quanto nas equipes de campo. Essas equipes se deslocam até onde esses trens estão. Ninguém falava nada, ficou todo mundo nervoso. Ninguém veio tirar a gente de lá de dentro. Começaram a quebrar, que ele deu um problema, e eu me agitei. Eu acho que o governo ele tinha que se preparar para essas situações. Pagamos muito imposto para ter um serviço pela metade. Com as portas da estação fechadas, várias pessoas ficaram do lado de fora, o que revoltou os passageiros. É um descaso, um desrespeito com todo mundo que está voltando para casa, que está tentando chegar na faculdade, que está tentando ir para o seu trabalho ainda. Brasília tem que reagir. A passagem mais cara do Brasil e a população fica calada. Eu quero ver se todo mundo vai lembrar no dia das eleições. Porque o que a gente está passando aqui, gente, isso é uma humilhação para o cidadão brasileiro. Especialistas apontam o metrô como a melhor solução para o caos do transporte nas grandes cidades. No Brasil, o metrô virou símbolo de obra cara e inacabada. Mas nada é capaz de fazer o que ele faz, deslocar até 100 mil pessoas por hora. É por isso que toda cidade com mais de 1,5 milhão de habitantes precisa de um. Quem planta asfalto só colhe uma coisa, colhe congestionamento. Agora, quem planta metrô, colhe mobilidade humana. E para esta cidade com esse tamanho, só metrô, porque você tem uma capacidade de transporte inigualável. Com o Brasil crescendo, a demanda por mobilidade humana aumenta. O país já não pode repetir os erros, como os cometidos em Salvador, por exemplo. Depois de 10 anos, a cidade vai receber um microtrem por um maxi preço.